O torcedor do Paysandu vive um dos momentos mais angustiantes da história recente do clube. Não é exagero, não é drama, é realidade nua e crua. O que se viu em campo na última partida foi uma vergonha. Um time que parece ter perdido completamente o rumo, sem alma, sem organização, sem nada que remeta ao que a gente conhece como futebol competitivo. A sensação que fica é a de estar vendo uma caricatura do Papão, uma sombra pálida daquele clube que já fez história, que já deu orgulho à sua torcida. O Paysandu chegou ao fundo do poço, e o pior é que não para de cavar. O mais preocupante é que já não se trata mais de uma questão apenas técnica ou tática. A situação chegou num nível em que a gente começa a questionar até o mínimo de vontade dentro de campo. E não dá para ignorar isso. Não dá para fingir que não estamos vendo jogadores andando, errando passes de meio metro, perdendo o domínio de bola como se nunca tivessem treinado futebol profissional na vida. A gente até tenta não acreditar, tenta justificar com pressão, com momento ruim, mas a verdade é dura, parece que largaram. A impressão que fica é que o elenco do Paysandu largou de mão. Eles já não são tecnicamente bons, e agora parece que nem vontade tem mais. E não dá para colocar tudo isso só na conta do treinador. Claro que Márcio Fernandes tem sua parcela de responsabilidade, e é uma escolha que já se mostrou errada. Mas o buraco é muito mais embaixo. Não dá para fingir que trocar o técnico agora vai resolver tudo. O problema é estrutural, institucional. É a diretoria omissa, é o conselho deliberativo que assiste tudo de camarote, é a ausência total de comando. O Paysandu parece um barco à deriva, e se ninguém assumir o leme com seriedade, o naufrágio vai ser completo. O presidente precisa ter dignidade e entregar o cargo. Chegou a hora de reconhecer que perdeu o controle, que não tem mais condições de conduzir o clube. Se não for por iniciativa própria, que o Conselho Deliberativo tenha coragem de intervir. Mas a gente sabe que isso é sonhar alto demais. São conselheiros que parecem mais comprometidos com a manutenção de uma gestão falida do que com o futuro do clube. Ficam calados, omissos, enquanto o time afunda. O torcedor sofre, a camisa é desrespeitada, e os dirigentes fingem que está tudo normal. Não está. Dentro de campo, o cenário é ainda mais desolador. Jogadores sem o menor senso de posicionamento, meio-campo inexistente, defesa batendo cabeça, ataque inoperante. É como se cada um estivesse jogando por conta própria, sem qualquer noção coletiva. E quando se fala que o Paysandu corre risco de cair para a Série C, isso não é um exagero. É um alerta. Do jeito que as coisas estão, com essa apatia, com esse elenco sem comprometimento, o time não só vai cair, como vai ter dificuldade para se manter até na terceira divisão. O futebol apresentado é vergonhoso. O que se viu contra o Novo Horizontino, por exemplo, foi uma das piores atuações já registradas em campo. E olha que o adversário também não é nenhum primor técnico. Mesmo assim, conseguiu ser muito superior. Isso diz muito sobre o estágio em que o Paysandu chegou. Não é que os outros times são bons demais. É que o Papão está num nível alarmante de desorganização e fragilidade. E o mais assustador é ver que não há qualquer sinal de mudança. A torcida, que sempre esteve presente, agora vive um misto de desespero e indignação. O torcedor não aguenta mais passar vergonha. Não dá mais para sair de casa, vestir a camisa, acreditar, e ver esse tipo de atuação em campo. E o pior, ninguém dá uma resposta. Ninguém assume erro, ninguém pede desculpa, ninguém dá uma satisfação. Parece que o torcedor virou um detalhe, um espectador passivo dessa tragédia anunciada. Mas não pode ser assim. A torcida precisa reagir. Precisa protestar. Não com violência, mas com atitude. A gente tem rede social, a gente tem voz. Tem que usar isso para pressionar quem está afundando o clube. E aqui não se trata de um ou dois jogadores. É um elenco inteiro que parece sem qualquer motivação. Parece que estão ali só para cumprir tabela, esperando o campeonato acabar. Não é possível que treinem todos os dias e apresentem esse tipo de futebol. Não é possível que tenham um técnico e não mostrem nenhuma organização. A gente vê outros clubes com elencos limitados, mas com entrega, com raça.
Aqui, nem isso. O torcedor olha para o campo e não se vê representado. Isso dói demais. A verdade é que o Paysandu não tem tempo para continuar apostando em quem já mostrou que não vai entregar resultado. Faltam 10 rodadas, e se nada for feito, essas 10 rodadas vão ser um suplício. Vai ser sofrimento atrás de sofrimento. E se for para sofrer, que seja com jogadores que queiram jogar. Que pelo menos mostrem vontade, mesmo que a técnica não ajude. Porque o que está acontecendo agora é inadmissível. Jogadores que não honram a camisa, dirigentes que se escondem, um técnico que não conseguiu mudar absolutamente nada, e um clube inteiro caminhando pro abismo. A gestão do clube perdeu completamente a conexão com o campo e com a arquibancada. Parece que estão em outro mundo, como se tudo fosse uma fase ruim que vai passar sozinha. Não vai. Se continuar desse jeito, o fim vai ser muito mais doloroso do que a gente imagina. O torcedor do Paysandu é apaixonado, é fiel, é guerreiro. Mas até o mais apaixonado chega no limite quando vê o clube sendo tratado com tanto desrespeito. É hora de dar um basta. E quando a gente fala em reformulação, não é só tirar técnico ou jogador. É mudar mentalidade. É começar de novo, com gente que respeite o clube, com gente que entenda o que é o Paysandu. Não dá mais para aceitar jogador que trata o clube como um bico, como um passatempo. Tem que vestir a camisa com honra, com responsabilidade. E se não quiser fazer isso, pode ir embora. Chega de carregar peso morto. O sentimento hoje é de vergonha. O Paysandu é gigante, é tradicional, é respeitado. E não merece passar por isso. O que está acontecendo agora é um dos momentos mais tristes da história do clube. Mas ainda dá tempo de evitar um desastre maior. Só que para isso acontecer, alguém precisa ter coragem. Coragem para mudar, para assumir erros, para colocar o clube acima dos interesses pessoais. Se isso não acontecer agora, o futuro pode ser ainda mais sombrio. E quando a gente fala que o Paysandu está à beira de um colapso, não é apenas um desabafo de torcedor magoado, é um retrato fiel do que está acontecendo. A sequência de derrotas, a ausência de reação, a falta de comando no campo e fora dele, tudo aponta para um desfecho catastrófico se nada for feito imediatamente. E o mais assustador é que esse nada tem sido a resposta da atual gestão. Enquanto o time despenca na tabela, enquanto a torcida perde a esperança, a diretoria simplesmente assiste de braços cruzados. Como se perder fosse normal. Como se viver de vexame em vexame fosse parte do processo. O Paysandu está sendo desmontado, mas não por forças externas. Está sendo destruído de dentro para fora. Por dirigentes que parecem não sentir o peso da camisa, por jogadores que não compreendem a responsabilidade de defender um clube com tanta história, por um técnico que, infelizmente, não conseguiu mudar nada e que já deveria ter saído. Mas, acima de tudo, por um modelo de gestão que fracassou. E quando um modelo de gestão fracassa, o mínimo que se espera é que seus responsáveis tenham dignidade de sair. Só que, pelo visto, nem isso a gente pode esperar. O clima dentro do vestiário é de terra arrasada. O semblante dos jogadores, a postura em campo, tudo mostra que o elenco está emocionalmente quebrado. Ninguém se ajuda, ninguém orienta, ninguém cobra. Os jogadores parecem alheios ao caos, como se não tivessem nenhuma conexão com o drama que o clube está vivendo. E isso é desesperador, porque, mesmo que a técnica falte, o que não pode faltar é espírito de luta. Mas nem isso a gente vê. O Paysandu hoje entra em campo derrotado. Derrotado antes mesmo do apito inicial. E isso, para um clube do tamanho do Papão, é inaceitável. O time está tão mal que a gente comemora quando não perde. Isso virou o nível de expectativa da torcida, não perder. E, mesmo assim, os empates sumiram. O Paysandu virou presa fácil, ponto garantido para os adversários. Não há mais respeito, não há mais temor de jogar contra o Papão. Qualquer time vem, pressiona e leva. Isso destrói qualquer ambiente, qualquer confiança. E o mais doloroso, destrói o vínculo com a torcida. Porque o torcedor que sai de casa, que veste a camisa, que paga ingresso, que acompanha mesmo nas piores fases, não merece esse tipo de resposta.
O torcedor não merece assistir a um time que não compete. A diretoria perdeu a conexão com a arquibancada há muito tempo. Enquanto o torcedor sangra nas redes sociais, cobra, sofre, os dirigentes se escondem. Não dão coletiva, não explicam o que está sendo feito, não assumem a responsabilidade. É como se o Paysandu não tivesse dono. Como se fosse uma empresa falida esperando o último funcionário apagar a luz. Mas não é. O Paysandu tem dono, e o dono é a torcida. É por isso que essa torcida precisa agir. Precisa se mobilizar. Não com violência, nunca com violência. Mas com atitude, com inteligência, com pressão. A internet hoje é ferramenta de voz, e a torcida precisa gritar. Gritar forte. Gritar até que ouçam. A solução passa por uma limpeza profunda. Não tem como seguir com o mesmo elenco, com os mesmos nomes que vêm fracassando rodada após rodada. Não tem mais clima. Alguns jogadores não têm condição alguma de seguir no clube. São peças que, se continuarem, vão arrastar o time ainda mais para o buraco. Não é sobre queimar atletas, não é sobre caças bruxas, é sobre preservar o que ainda resta de dignidade. Se forem ficar, que fiquem os que ainda têm brio. Os que ainda têm vergonha na cara. Porque do jeito que está, é impossível. E nem adianta vir com aquela conversa de que não tem dinheiro para mandar embora. Dinheiro nenhum justifica manter um elenco apático que só acumula derrota. Dinheiro nenhum paga a vergonha que a torcida está passando. Se for preciso parcelar rescisões, negociar saídas, buscar acordos, que seja. O que não dá é para manter um elenco inútil, que só serve para manchar a camisa. Já passou da hora de agir com coragem. E coragem é tomar decisões impopulares quando o clube pede socorro. O Paysandu está pedindo socorro. O treinador, infelizmente, também não tem mais o que entregar. A escolha de Márcio Fernandes foi, desde o início, um erro anunciado. Um nome reciclado, sem apelo, sem proposta de mudança. Era a famosa solução fácil que só adia o problema. E agora o problema explodiu. O time é mal treinado, previsível, sem intensidade. Não tem jogada ensaiada, não tem marcação ajustada, não tem transição. É um amontoado de peças em campo. Márcio não conseguiu mudar nada. E se não mudou até agora, não vai mudar mais. O tempo dele acabou, e quanto mais se insistir, pior vai ser. A gente sabe que, na situação que o clube está, poucos treinadores aceitariam o desafio. Mas isso não pode ser desculpa para manter quem já fracassou. É melhor apostar em alguém novo, que pelo menos venha com fome, do que continuar insistindo em um nome que já provou não ter a solução. E se a ideia é trocar técnico, que se troque agora. Porque, daqui a algumas rodadas, pode ser tarde demais. O abismo está logo ali, e cada jogo perdido aproxima o clube do ponto sem retorno. Tudo isso é doloroso de dizer, porque o Paysandu é gigante. O Paysandu não foi feito para viver esse tipo de pesadelo. Mas o clube está sendo maltratado. Por dentro e por fora. E quem ama o papão precisa, mais do que nunca, se levantar. Amar é também cobrar, amar é também dizer basta. E esse basta tem que vir com força. Seja com protestos nas redes sociais, seja pressionando o Conselho Deliberativo, seja exigindo postura dos jogadores. Qualquer forma de mobilização é válida, desde que seja pacífica e consciente. O que não pode é assistir tudo calado. O torcedor do Paysandu já viveu derrotas duras, eliminações dolorosas, rebaixamentos. Mas o que está acontecendo agora é diferente. É um desmanche emocional, uma desconexão completa entre clube e torcida. E isso é o que mais machuca. Porque perder faz parte do futebol. Agora, perder a identidade, perder a dignidade, isso é o que não dá para aceitar. O Paysandu está perdendo mais do que jogos. Está perdendo o respeito. Está perdendo a alma. E não existe clube grande que sobreviva sem alma. Então que essa dor sirva como combustível. Que esse vexame sirva como último alerta. Porque, se não for agora, quando? O que mais precisa acontecer para o torcedor perceber que está tudo errado?
O que mais precisa acontecer para a diretoria entender que fracassou? O que mais precisa acontecer para que os jogadores olhem para o escudo e sintam vergonha do que estão fazendo? São 10 jogos. 10 finais. 10 oportunidades para tentar salvar o que resta. Mas, se forem com esse mesmo grupo, com essa mesma postura, com essa mesma apatia, não vai adiantar nada. O destino já está traçado. E ele não é nada bom. Só que ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de reagir. Desde que as atitudes comecem agora. Por que esperar mais é entregar o Paysandu de bandeja para a terceira divisão? É abandonar o clube no momento mais frágil. E isso, a torcida jamais vai aceitar. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol do norte do país parece prestes a viver dias de guerra total. Fontes não confirmadas, mas bastante confiáveis dentro do mercado esportivo, apontam que o Paysandu estaria prestes a anunciar uma contratação que promete abalar as estruturas do futebol amazônico. Pedro Rocha Neves, mais conhecido como Pedro Rocha, atacante do rival Remo, estaria de malas prontas para vestir a camisa bicolor. A notícia, ainda não oficializada, já provoca um verdadeiro terremoto nas redes sociais, com torcedores de todas as partes do Pará discutindo, vibrando e, claro, especulando sobre os impactos dessa possível transferência. Pedro Rocha, um nome que se consolidou no Remo por sua velocidade, faro de gol e presença em momentos decisivos, seria, sem dúvida, o reforço que o Paysandu precisava para reforçar seu ataque e incomodar ainda mais a concorrência local. Nas redes, os bicolores já se veem comemorando gols, enquanto os azulinos, claro, estão em estado de alerta máximo, preocupados em como substituir um jogador de tanta importância. Alguns insiders sugerem que a negociação está nos detalhes finais, com salários e bônus sendo discutidos, mas que a vontade do jogador de mudar de área seria um fator determinante. Se confirmada, a chegada de Pedro Rocha ao Paysandu não seria apenas uma simples transferência, seria um verdadeiro golpe de mestre, capaz de mexer com a rivalidade histórica entre os dois maiores clubes do Norte. Imagina-se que o primeiro jogo do craque pelo novo clube será cercado de tensão, com os torcedores do Remo provavelmente preparando um clima pesado, enquanto os do Paysandu já sonham com dribles, gols e uma vitória épica logo de cara. Enquanto isso, jornalistas e repórteres esportivos mantêm o suspense, analisando cada postagem do atacante nas redes sociais, cada treino registrado, cada contato com dirigentes e empresários. A especulação cresce a cada dia e, mesmo sem confirmação oficial, o burburinho é tão intenso que já é impossível ignorar. Se Pedro Rocha realmente trocar o azul do Remo pelo bicolor do Paysandu, a temporada da Amazônia promete cenas de rivalidade, paixão e futebol de tirar o fôlego. Fica a expectativa. Será que o craque aceitará o desafio, ou veremos mais uma reviravolta digna de filme de campeonato local? Enquanto isso, os torcedores já se preparam para a guerra que pode transformar o futebol da região em algo ainda mais emocionante. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!